Algo me observava do campo naquela noite. Moro num sítio isolado, e como a maioria por aqui não temos muito. Apenas algumas galinhas e uma rotina simples. Minha casa fica no fim da estrada, bem próxima do campo, quase onde começa o mato fechado. Na época, eu era criança, e naquela noite minha mãe e meu irmã mais nova tinham saído para visitar parentes. Fiquei em casa apenas com meu irmão mais velho, que tinha cerca de 19 ou 20 anos, mas ele acabou indo para a casa de uns amigos, e eu fiquei completamente sozinha. Era verão. O clima estava agradável, e como eu costumava fazer, saí um pouco para respirar o ar fresco da noite. Do lado de fora, dava para ver o campo inteiro, mas assim que me virei para voltar para casa, senti algo. O céu estava limpo e tudo parecia calmo. Um arrepio, como se uma presença invisível estivesse me obrigando a olhar de novo para o campo. Senti um medo tão forte que minhas pernas mal respondiam. Vi alguém, ou melhor, algo. E quando olhei, era uma figura não humana, todo de preto. Estava curvada de uma forma que o corpo humano não deveria conseguir ficar. Aquilo parecia estranho. Corri para dentro de casa, tranquei a porta com todas as fechaduras e apaguei todas as luzes. Sentei no escuro, tremendo, por uns 20 ou 30 minutos. O tempo parecia não passar. Meus olhos se arregalaram. Então, alguém bateu na porta. Por um instante, tive certeza de que era aquela coisa, mas logo ouvi a voz do meu irmão. Abri a porta correndo. Ele entrou confuso e perguntou por que a casa estava no escuro. Quando contei o que tinha visto, percebi pelo olhar dele que ele ficou assustado, mesmo tentando disfarçar. Ele disse que eu devia ter imaginado tudo. Talvez fosse um cachorro, quem sabe. Mas algo nele dizia o contrário. Talvez ele soubesse mais do que quis dizer. Nos deitamos para assistir anime, mas desde aquela noite nunca mais saí de casa à noite. Comecei a evitar até mesmo olhar pela janela que dá para o campo. Um medo irracional, mas real. Porque às vezes a gente não precisa entender o que viu. Basta saber que não estava sozinha ali fora. Aqueles que ousam dizer a verdade devem estar prontos para pagar o preço. O que vou contar é uma história real, vivida pela minha própria família. Tudo começou durante uma grande reunião familiar, por ocasião do funeral do meu tio. Estavam presentes os mais velhos, as tias do lado paterno, os primos, todos. Meu pai, um homem íntegro e franco, sempre teve coragem de dizer o que muitos nem sequer ousavam sussurrar. Naquele dia, ele decidiu falar. Ele denunciou em voz alta certas injustiças. Terras roubadas dos irmãos, manipulações na partilha da herança e, principalmente, insinuou que alguns membros da família estavam envolvidos em práticas de feitiçaria. Quando ele pronunciou essas palavras, o clima mudou. Alguns dos mais velhos nem levantaram os olhos. Outros cruzaram os braços e trocaram olhares estranhos. Senti um arrepio nas costas. Naquela mesma noite, ao voltarmos para casa, meu pai começou a reclamar de uma forte dor de cabeça. Depois, dores no ventre. Achamos que era cansaços ou o estresse da reunião, mas os dias passaram e seu estado só piorava. Os médicos não encontraram nada de anormal, e quem ousa dizê-la precisa estar pronto para pagar o preço. Um dia, uma tia nos disse claramente: ele deveria ter ficado em silêncio. Certas verdades custam caro nesta família. Foi aí que eu entendi. Tínhamos mexido com algo maior, algo sombrio. Um velho sábio do vilar confirmou. Lançaram um feitiço sobre meu pai para silenciá-lo para sempre. Mas até hoje ele não é mais o mesmo. Está enfraquecido, calado, quase apagado. Já não ousa se expressar como antes. Ele sobreviveu graças a orações e a certas proteções espirituais. O que aprendi naquele dia? Em algumas famílias, a verdade não é libertadora. É provocação. Passei uma noite em um necrotério e nunca mais fui o mesmo.
Eu ria, achava que ele exagerava. Um amigo meu trabalha num necrotério de um hospital afastado e sempre me contou coisas estranhas que acontecem lá durante a madrugada. São só cadáveres, mortos não fazem nada, eu dizia. Até que um dia ele me lançou um desafio. Então, vem passar uma noite comigo lá. Vamos ver se continua falando isso depois. Mas por volta da 1h da manhã, o clima mudou. O ar ficou pesado, difícil até de respirar. Topei na hora. Estava confiante, achando que seria só mais uma noite comum. Às 23h, tudo parecia normal, silêncio total. Nenhum barulho, nada de estranho. Meu amigo me olhou e disse baixinho: "Mas se prepara, é mais ou menos agora que começa." "Começa o quê?" perguntei. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando fixamente para a frente. De repente, ouvimos um estrondo vindo da sala onde os corpos ficam armazenados, como se alguma coisa tivesse caído. Fomos até lá. Tudo parecia no lugar, exceto por uma das câmaras frias, que estava entreaberta. Eu tinha visto com os meus próprios olhos que ela estava bem trancada antes. Ele fechou a porta com calma e disse, quase como se fosse um aviso: "Não dá atenção." Mas o suficiente para eu ver. Mas naquela altura eu já estava sentindo os pelos do braço arrepiados. Às 3h a coisa piorou. Estávamos sentados em silêncio quando um dos corpos, deitado sobre a maca, se mexeu. Não foi muito, só um movimento leve. "Você viu isso?" sussurrei, quase sem ar. Ele apenas balançou a cabeça como quem já estava acostumado com aquilo. E então, ouvimos uma voz fria, arrastada, sussurrando pela sala: "Saiam daqui." Foi o suficiente para mim. Levantei num pulo e disparei porta afora sem olhar para trás. Ele veio logo depois rindo. "Ué, cadê a coragem toda agora?" Desde aquela noite, nunca mais duvidei de quem trabalha em necrotério. Tem coisas que ninguém explica, mas que são muito mais reais do que a gente gostaria de acreditar. Depois desse dia, nunca mais voltei para aquele lugar. Na época, eu era apenas uma criança. Estava com um amigo passando a tarde em uma plataforma ferroviária isolada, onde meu pai trabalhava. Como ele estava de serviço, nós ficamos por perto, explorando o local sob o olhar dos adultos que também estavam por ali. Caminhamos entre 5 e 10 minutos, aproveitando o clima fresco do outono, enquanto o chão rangia sob os nossos pés, coberto por folhas secas. Foi então que o celular tocou. Era meu pai me ligando. Assim que atendi, o celular desligou do nada. A bateria estava cheia, em torno de 65% a 70% disso, eu me lembro perfeitamente. Achei estranho, mas não dei muita atenção. Como já estávamos voltando mesmo, decidimos acelerar o passo. Depois de algum tempo caminhando pela plataforma, uns 10 minutos mais ou menos, avistamos a entrada de uma floresta próxima. A curiosidade falou mais alto. Pedimos ao meu pai e a alguns colegas dele que estavam ali permissão para dar uma volta rápida pela trilha. Eles autorizaram, dizendo para não irmos muito longe e para voltarmos logo. Então, seguimos por dentro da mata. Depois de andar mais 1 ou 2 minutos, começamos a ouvir passos atrás de nós e o som nítido de folhas sendo pisadas. Paramos. Ficamos em silêncio. Olhei para trás e foi quando vi aquilo. Um homem enorme vestindo roupas completamente pretas, com um capuz cobrindo o rosto. Na mão, uma faca brilhava sob a luz fraca que atravessava as árvores. Assim que nossos olhares se cruzaram, ele começou a correr em nossa direção. Graças a Deus conseguimos nos separar e encontrar o caminho de volta. Quando cheguei até meu pai, ainda tremendo, contei tudo. Gritei desesperado: "Corre! Corre agora!" Meu amigo se virou, viu o mesmo que eu, e ambos corremos o mais rápido que conseguimos, em direções diferentes, sem olhar para trás. Ele acreditou. Desde aquele dia, nem eu nem meu amigo voltamos à estação. E até hoje, não faço ideia de quem ou o que era aquela figura, nem do que teria acontecido se a gente não tivesse corrido a tempo.
Uma voz me chamava na floresta. A floresta não fala, mas ela escuta. E às vezes, ela responde. Nunca entendi muito bem essa frase. Até o dia em que vivi algo que nunca mais vou esquecer. Foi em 2022, quando meu tio me convidou para ir com ele até sua aldeia de origem, localizada no interior, cercada por natureza selvagem e intocada. O lugar era lindo, mas tinha algo estranho no ar. Uma sensação de que a mata estava viva e nos observava. Certa manhã, enquanto os mais velhos estavam na roça, decidi seguir uma trilha estreita no meio da floresta para tentar encontrar sinal de celular. Se eu tossia, aquilo tossia também. Se eu falava, ouvia minha própria voz me respondendo. Parei, congelado. O grito voltou, dessa vez mais perto, mas sem direção clara. E então ouvi um sussurro, numa língua que não entendi totalmente, mas que dizia algo como: "Você não deveria ter entrado aqui." Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Cheguei na aldeia pálido, tremendo. Meu tio, ao me ver, fez apenas uma pergunta. "Você respondeu?" Eu disse que não. Ele assentiu, me deu uma bebida amarga e fez com que eu prometesse nunca mais entrar sozinho na floresta. Depois, me contou sobre os espíritos do eco, seres antigos, nem bons nem maus, mas perigosos quando desrespeitados. Desde aquele dia eu respeito a floresta. Nunca levanto a voz lá. Não rio, não grito, caminho em silêncio, porque nunca se está realmente sozinho. E você, que está lendo essa história, se um dia ouvir a sua própria voz te chamando na mata, não responda. Continue andando e, acima de tudo, jamais olhe para trás.